André Caminada, sócio e gestor da OBB Capital, já está aqui conosco. André, seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês. Tudo jóia. André, justamente nesse sentido que a gente tem falado, nessa expectativa do mercado em relação à política monetária lá nos Estados Unidos, pelo menos o mercado já acredita que vai haver uma manutenção da taxa de juros. Queria saber a sua interpretação sobre essa expectativa e também um fato até mesmo curioso, né? Porque nas últimas foram 10 reuniões de elevação de juros e a gente tem visto que uma parte dos diretores do Fed, eles acabam tendo uma visão um pouco mais hawkish, um pouco mais dura, né, para aperto monetário, e possivelmente hoje a gente vai ter novamente esse fenômeno de não haver um consenso, de ter integrantes do Fed que acreditem que deveria haver um aperto monetário. Se não vier, obviamente, como o mercado está esperando o aperto, se houver essa manutenção, queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa percepção de que talvez na visão de alguns diretores, até devesse haver esse aperto, elevação de 0,25, para não interromper um trabalho que já tem sido feito aí pelo Fed. Como que está a sua projeção, como está a sua expectativa e como é a sua visão a respeito dessas divergências? Bom, natural, você ainda não tem uma sinalização clara de que todos os aumentos foram suficientes para combater a inflação. Os últimos números, né, graças a Deus, estão mostrando um retrocesso aí da inflação, pelo menos uma estabilidade. Os números de PPI também mostraram isso, o que já é um sinal para acalmar um pouco o ânimo daqueles que são mais hawkish, né, que estão querendo mais aumentos. Mas, por prudência, né, vamos dizer assim, é igual você parar o antibiótico no meio, né? O médico manda você tomar um antibiótico até um certo prazo, aí você se sente melhor e você quer parar de tomar um antibiótico. Às vezes a doença não fica totalmente curada, você acaba se prejudicando nisso. O medo de algumas pessoas ainda, e do Fed em específico, é errar esse momento, né? É colocar parar no momento errado. Então, por isso que você ainda tem discussões internas e nem todos, né, acreditam que já chegou no limite. O mercado está mais para uma manutenção, mas não me surpreenderia se viesse ainda um 0,25 para dar um último aviso ao mercado de que a situação ainda não está totalmente calma. André, o PCI ele está, inclusive, bastante longe das projeções, né? E o PCI, claro, o dado de inflação que o Fed acaba utilizando mais para traçar suas projeções. O PCI está longe das projeções e a inflação está longe da meta de 2%. Esse ambiente inflacionário, mesmo que, como você comentou, né, o PPI, o PPI, né, o CPI acabaram vindo desacelerados, sim, mas o ambiente inflacionário ainda é bastante forte, ainda mais à beira do verão, que a gente sabe que ainda tem uma perspectiva, sim, mais inflacionária. Isso também seria componente aí nessa sua visão para não haver esse passe aí, né, essa manutenção de juros? E aí, como que você avalia, né, essa percepção mais inflacionária lá dos Estados Unidos? Deve continuar, né, pelo menos até o fim do ano? Então, exatamente isso que como o exemplo ali do antibiótico. Você ainda não tem uma sinalização total de que você conseguiu debelar a inflação. Os dois últimos números saíram mostrando que está tendo uma pequena desaceleração, mas você está muito longe ainda do que seria a meta do Fed, né? Então, por prudência, você deveria ainda ter mais alguns aumentos. Mas aí, por outro lado, você também tem o medo de desacelerar demais a economia global está conturbada, você tem vários sinais aí, assim, que estão dissonantes, né? Você tem uma hora a China crescendo, outra hora não crescendo, a Europa com alguns problemas, você tem a guerra da Ucrânia, então você também não quer errar a mão demais, mas do meu ponto de vista, o Fed deveria ainda manter pelo menos mais um aumento, pelo menos. Eu acho que pode ser que nem mais um aumento mostraria ainda uma desaceleração. Mas esse eu acho que seria o prudente hoje, a gente ver mais 0,25. Se isso assustar demais o mercado,
eu acho que o mercado não está entendendo que a inflação não está debelada em lugar nenhum. Ela ainda está altíssima na Europa, está alta nos Estados Unidos, está alta aqui ainda. Então não significa que a gente está controlando totalmente esse processo. O que aparece que está acontecendo é que ela está desacelerando, né? Mas você ainda não tem um controle total disso para dizer que a gente poderia estar aí falando, não vamos ter mais aumento de juros, e para algumas pessoas já estarem esperando até queda no início do ano que vem. Isso eu acho que é muito difícil. Acho que vai perdurar um pouco mais. André, inclusive, Paula Moraes aqui falando, né? Obrigada pela sua presença. Inclusive, você falou ali na sua visão que você acredita que seria mais prudente até termos agora esta elevação por conta até dessa pressão que a gente também está vendo, né? Até na Europa, em outros locais. Tem uma fala, acho que do Damodaran, que ele, há uns 8 meses atrás, acho que um pouquinho não, na verdade foi no início desse ano, que ele traz ali, ele trouxe numa visão dele, né? O quão importante é tomar muito cuidado com essas expectativas em relação à inflação, que alguns dados possam ficar ali 2, 3 meses, depois a gente volta a ser surpreendido com uma resistência deste processo de desinflação. A inflação ainda continua surpreendendo e pegando ali muitas vezes as expectativas até do mercado de surpresa em relação a isso. Eu queria entender, né, pegando esse gancho seu, em relação, agora há pouco você também falou, há um medo de que o Fed pare agora e tenha que retomar depois, seria uma preocupação. Quais são os reflexos se a gente realmente voltar a ver uma pressão inflacionária, ter um pico aí no segundo semestre, de repente de não um pico de uma inflação, mas uma subida de repente ali de uma pressão da inflação e o Fed fazendo essa pausa? Como que você enxerga as consequências disso para o cenário como um todo? Lembrar o seguinte, a gente durante 2 anos passou dizendo que o mercado entendendo que o Fed estava behind the curve, né? Que ele estava atrasado na política monetária dele. Toda vez que a autoridade monetária fica atrasada, ela gera nervosismo no sistema e os agentes reagem cada um de uma maneira diferente. E os preços se desalinham, a economia se desalinha. Nós ainda tivemos uma pandemia que ajudou ainda a prejudicar mais esse processo. Se ele agora de novo perder o controle, ele vai gerar uma insegurança muito grande no mercado e ele pode precisar de uma taxa de juros muito mais alta para controlar a inflação, né? Então, isso seria muito ruim para o processo, eu acho que para a economia global, né? E eu espero que isso não aconteça. Então, por isso que, por prudência, eu manteria uma dosezinha ainda do antibiótico. Eu daria ainda um reforço para um 0,25 aí, para dizer para todo mundo, não estamos ainda num cenário de desaceleração da inflação consistente, que a gente consiga ver que ela vai realmente ser debelada e vir para a meta. Estamos longe disso. Então, eu, por prudência, acharia que eles deveriam ter essa atitude. O mercado está entendendo que a estabilidade é suficiente. O risco é você estabilizar agora. Não é tão dramático, porque depende de como o Fed anunciar isso. Ele pode dizer, eu estou dando uma pausa para analisar e ainda estamos numa tendência de alta da taxa de juros, e aí ele está dizendo o seguinte, eu dei uma pausa para analisar, mas eu ainda podemos ter mais aumentos. E aí ele deixa o mercado em atenção e um pouco mais calmo. O 0,25 eu acho que ele dá o aviso consistente, ainda estamos num processo inflacionário, precisamos de mais 0,25. Eu acho que isso não é dramático, não é bom, aumento de juros nunca mas seria mais prudente. O ruim seria, vamos dar uma pausa e aí não dar um sinal claro se essa pausa é permanente ou se já dá um entendimento de que não teremos mais aumentos. E aí você tem um segundo semestre de inflação subindo e aí realmente pode gerar uma percepção ruim de que o Fed, de novo, não está controlando a inflação bem. Inclusive, quais são ali, eu queria entender a sua visão também, né, em relação aos principais indicadores macroeconômicos que possam ser afetados aí pela decisão do Fed, podemos falar de dólar, enfim, trazer um pouquinho da sua, né, visão também sobre estes principais indicadores. Se você tiver mais aumento de juros,
né, você continua gerando uma atratividade para os investimentos dentro dos Estados Unidos, né, principalmente em juros. Sim. E isso, de uma certa forma, para as moedas no mundo, se o pessoal perceber que esses juros têm um risco baixo, né, você atrai dinheiro para dentro dos Estados Unidos, você leva a moeda, você vende a sua moeda e compra dólar, você pode ter aí uma desvalorização das outras moedas em relação ao dólar. Se a percepção for de que o Fed, de novo, não está controlando direitos, pode gerar uma instabilidade em relação à economia americana e você ter aí essa valorização que as moedas estão tendo em relação ao dólar se manter. No caso do Brasil, especificamente, nós temos uma taxa de juros muito alta nesse momento. Eu acho que a economia aqui está acalmando um pouco, as coisas estão acalmando os ânimos de uma maneira geral, e eu acho que o real mostrou um pouco dessa força, e não vejo também a gente sofrendo tanto, mesmo que tenha 0,25 de aumento lá nos Estados Unidos. Acho que isso não vai reverter aqui uma alta tão forte do dólar por causa de 0,25. A nossa taxa de juros está muito forte, e nós estamos dando sinais de que a coisa está acalmando de uma maneira geral, né? Passamos já aí 6 meses do novo governo, as coisas estão se encaixando, não tem, assim, temos as mesmas preocupações que a gente tinha no ano passado, mas nenhum problema grande pela frente. Eu acho que agora é realmente o governo conseguir implementar um ritmo, a política dele, e mostrar que realmente vai conseguir fazer um bom governo. Se ele conseguir isso, a gente, se Deus quiser, né, as empresas vão reagir, a economia vai reagir, as pessoas vão voltar a investir, ter uma visão mais positiva e a coisa melhora. Para a Bolsa, eu acho que seria um excelente sinal isso. O André, e inclusive nesse sentido, né, a gente chegou aí nos 118 mil pontos, o maior patamar desde outubro do ano passado, né, também com uma possibilidade de um olhar um pouco mais detalhado, ou pelo menos um olhar um pouco mais próximo do investidor estrangeiro, que pode estar voltando aqui para o Brasil, né, olhando, claro, nesse cenário de mercados emergentes. Inclusive, na semana passada, o Bank of America, Santander, o JP Morgan acabaram recomendando ações aqui no Brasil, né? Você percebe esse apetite do investidor estrangeiro para o Brasil? Está voltando esse apetite? Como que você está vendo essa situação? Justamente por conta desse cenário que você bem traçou aqui, que de repente pode ser um pouco mais otimista aqui para o mercado brasileiro. Eu não sei se eles... Assim, o que a gente percebe é que a atenção está voltando. Tá todo mundo começando a olhar e falar, não, o Brasil não acabou e nem vai acabar. Né? A gente já passou por tantas nessa vida que o Brasil nunca vai acabar, graças a Deus. Ele passa por momentos difíceis, e eu acho que as inseguranças, as incertezas, vamos dizer assim, aquele nervosismo que tinha do início do governo está começando a se dissipar, e as pessoas estão começando a ver algumas coisas com clareza. E quando você olha para a Bolsa, você vê empresas extremamente baratas, né? Não é o todo, mas você vê algumas empresas relativamente baratas. E com isso, empresas que, por estarem baratas, estão pagando um dividendo extraordinário. Uma delas, por exemplo, é a própria Petrobras, né? Então, quando você olha, você fala, tenho possibilidade de investir, o estrangeiro começa a olhar isso. Eu não sei se eles estão voltando com tanto apetite, mas eles já estão certamente olhando com mais cautela e com mais vontade de investir, né? Eu acho que isso sim, para o segundo semestre, tende a ter um apetite maior. Nós mesmo aqui, há um mês atrás, começamos a reverter parte da nossa visão de cautela para uma visão um pouco mais otimista. A taxa de juros ainda é muito alta, ela ainda vai levar um tempo para cair, mas se você pensar no médio e longo prazo, vale a pena começar a aumentar um pouco a exposição em ações. E eu acho que o estrangeiro está percebendo isso também. Inclusive, André, eu queria entender um pouquinho da sua visão, se você enxerga, né, e se existe, talvez no seu ponto de vista, algumas pessoas acreditam que existe uma visão um pouco distorcida deste reflexo da curva de juros, especificamente na atividade, né? Muita gente, a gente ouve, né, no momento falar, estamos vendo aí essa perspectiva de uma queda de juros, já começa a se olhar, né, até um pouco mais, acho que para esse apetite da Bolsa, títulos pré-fixados, devido à baixa dos juros, acaba ali também ficando um pouco ali meio que do lado.
mercado, mas queria entender um pouquinho também da sua visão. Se você acha, né, que hoje o custo, por exemplo, desse tipo de investimentos, desse apetite novamente para renda variável, já incorpora, né, essas baixas da curva que ali a gente já vai vendo de alguma forma. Qual o impacto, né, na verdade, disso no preço? Sim. Você tende a antecipar um pouco, né? Porque a visão é que a inflação está começando a entrar vamos dizer assim, num cenário mais de estabilidade, tendendo até a cair um pouco. Já se começa as apostas se o Banco Central vai reduzir um pouco os juros em agosto, setembro. Na minha visão, está mais para setembro do que agosto. Eu acho que ele vai buscar um pouco mais de cautela, sinais mais consistentes para baixar. Estaria agosto ele dando uma sinalização, setembro dando uma sinalização de que poderia começar a cair um pouco os juros, mas não vejo também uma queda muito agressiva. Se a gente olhar a economia brasileira como um todo, lembrar que nós já tivemos um momento que a taxa de juros foi altíssima, 40% lá no Fernando Henrique, que ele teve que puxar Gustavo Franco, e já tivemos mais de 15% de taxa de juros e o Brasil cresceu. Existe uma sensibilidade para o investimento? Existe, isso faz parte do custo do dinheiro. Eu diria que hoje uma visão mais clara de como vão ser dadas as reformas, de como as coisas vão acontecer, até mesmo nessa questão trabalhista que está no Congresso, aí, essas prorrogações desse arcabouço trabalhista que está sendo prorrogado para você diminuir o custo, né, do trabalho e você criar mecanismos para o Brasil crescer, toda essa reforma, isso é mais importante, mais relevante, eu acho, do que propriamente só a taxa de juros. Então, eu acho que o Brasil já cresceu em momentos mais difíceis do que isso, e eu acho que esses sinais do ponto de vista da estrutura, né, do arcabouço legal, da infraestrutura brasileira é mais importante nesse momento. E eu acho que é isso que está acalmando um pouco. O nervosismo está se dissipando em relação a isso tudo. A gente está tendo sinais um pouco mais claros que as coisas vão evoluir, e isso é que eu acho que vai gerar um retorno para investimento. E aí, com isso, você bate nas empresas, e quando você olha algumas empresas, elas estão relativamente baratas, né, com uma capacidade de investimento e de crescimento ainda grande para os próximos anos. Não é a Bolsa como um todo, mas em alguns setores sim. Maravilha. André, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, por compartilhar sua visão aqui com a gente. Até uma próxima. Até a próxima. Prazer. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.